Desejamos a todos uma boa noite. É um prazer poder estar aqui, uma honra ser o último palestrante dessa noite. Hoje foi um dia bem intenso, alguns participaram conosco também. Eu vou pedir para colocarem as imagens. Alguns que participaram do seminário já vão entender bem, melhor. Aqueles que não participaram, eu vou tentar mastigar o melhor também, para que vocês entendam. E antes de começarmos, assim como você está, vamos fazer uma oração? Querido bom Deus, damos graças ao Senhor por vosso santo e maravilhoso amor. Obrigado, Pai, pelo dia que o Senhor nos desse, por tudo que aprendemos durante todo esse campal. E agora, Senhor, joga fora o nosso eu, e, querido Deus, derrama em nós o seu Santo Espírito. Fala conosco, ensina-nos a ouvir a vossa santa voz e usa-nos, cada um de nós, como servos bons e fiéis. E, Senhor, derrama em nós o seu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém. Olha, nós vamos falar um pouquinho sobre consciência. Não é aquela consciência quando você roubava chocolate e a sua consciência vinha e falava. Consciência é a capacidade de autoconhecimento, percepção e transformação. É você ter uma noção do todo. Sabe quando a pessoa está bem doente, ela só olha para frente e com muita dificuldade de enxergar os lados. Então a consciência, ela permite entender a nós mesmos e também ao mundo ao nosso redor. Identificar situações conflitantes, mudar comportamentos, traçar objetivos e tomar decisões éticas. A consciência, nós vamos entender um pouquinho, ela é profunda e vai nos ajudar em missão. Olha, o que vai sobreviver, por último, é a mensagem de saúde. Pode passar? Então, autoconhecimento. Existe uma técnica chamada de memórias procedimentais. A memória procedimental é uma memória simples. Quando você vai dirigir. Você vai dirigir um carro que não é automático. Então, quando você está acelerado a 120, você não fica falando, bom, eu vou passar a segunda marcha, vou passar a segunda, a terceira. Aí você fala, não, agora eu vou dar ordem para o meu pé frear. Agora eu vou acelerar, agora eu vou parar. Você não fala isso. Isso é uma memória procedimental. Você já sabe o que você vai fazer, seu cérebro faz, e fica quase que automático. Um piloto de avião, ele memoriza todos os mecanismos que tem lá. Estava voltando da África, acho que eu deixei a água por aqui. Eu estava voltando da África e perguntei acho que a minha filha... pronto, já apareceu. Muito obrigado. E aí, o piloto foi com a minha cara, piloto de São Paulo para cá, e ele me deixou entrar na cabine. Eu fiquei pensando, misericórdia, como é que o cara decora tanto mecanismo? Então, a memória procedimental, ele fecha os olhos e ele sabe que numa emergência, o que ele vai fazer, puxar o manche, se ele vai desacelerar, quais são os mecanismos que ele tem que fazer automático, questão de segundos, para que o avião não caia. Vocês viram na guerra agora, ali entre Estados Unidos e o Irã, e o avião dando piruletas para desviar. Só aquilo ali eu já estava colocando os bofs para fora, né? Pode passar. Então, é algo tão sério. O Estado-Maior da Aeronáutica, eles se preocupam muito com o piloto.
Então, para que o piloto de caça tenha uma mente equilibrada, controle, energia suficiente para suportar os treinamentos vigorosos, e ainda ele tenha uma consciência ampla, uma visão ampla do que está acontecendo ao seu redor, o Estado-Maior da Aeronáutica descobriu que seria impossível toda essa performance sem uma dieta rigorosa e equilibrada. Veja bem, um comando de guerra para que o piloto do avião tenha uma visão do todo, não vá ter nenhuma pane com ele mesmo, ele tem que ter uma dieta super equilibrada. Pode passar. Então, uma dieta de um piloto de caça, né? É uma dieta controlada, balanceada e focada em manter o desempenho cognitivo e a resistência física durante os voos de alta performance. E envolve estresses e aquela força G, quando ele ultrapassa a barreira do som, ele tem que estar muito bem nutrido, uma mente sã em um corpo saudável. Pode passar. Mas, algo maior ainda, o comando do universo, o comandante do universo, né? Para que o servo de Deus tenha uma consciência nítida do que está à sua volta, controle da situação e tome decisões acertadas nas horas de emergência. Quando tiver algum problema, você não precisa... É só pedir o Espírito Santo, porque você já tem as palavras, já tem os versículos decorados. Para que o servo de Deus esteja saudável em sua missão de salvar vidas, tenha energia suficiente a fim de suportar as tormentas dessa vida, o Senhor sempre soube, Ele que nos fez, né? Ele que criou todos os sistemas, células, que seria impossível toda essa performance sem uma dieta saudável e equilibrada. Pode passar. Então, Ellen White diz o seguinte: a luz que Deus tem dado sobre a reforma de saúde é para minha salvação e a salvação do mundo. A mensagem de saúde é para mim salvar. E para que eu compreenda essa mensagem, eu vou esforçar o máximo para cuidar de mim e transmitir essa mensagem para outras pessoas. Já teve seminários, eu não dei estudo bíblicos, pregamos a mensagem de saúde e pessoas que pediram estudo bíblico, pessoas que foram batizadas só por causa da mensagem de saúde. Pode passar. Então, algumas atribuições de um piloto de caça. Prontidão operacional. Tem que estar sempre pronto para missões de combate. Manutenção de habilidades. Passar por treinamentos rigorosos. Cumprimento de ordem. O piloto tem que saber cumprir ordens. Pode passar. E algumas atribuições do missionário, do servo de Deus. Prontidão operacional. Está sempre pronto para ir onde Deus mandar. Manutenção de habilidade. Passar por treinamentos contínuos, rigorosos. Ler livros, ler a Bíblia, espíritos de profecias. Estar bem ciente da palavra de Deus. Cumprimento de ordens. Executar as ordens de Deus e ir onde Deus mandar. Pode passar. Vamos lá então. Nós entendemos que para termos uma mente saudável, uma consciência, nós entendemos o nosso corpo, ter uma visão global, nós precisamos ter uma alimentação equilibrada. Até a Força Aérea sabe disso. Mas nós já sabemos disso há alguns bons anos, né? Centenas de anos. Os cientistas cientistas da alimentação, engenheiros
da alimentação, que muitos vieram da indústria do tabaco e foram contratados para a indústria alimentícia. E eles começaram a usar o ponto de êxtase, não com o feto, mas com a mãe e com as pessoas. O ponto de êxtase são alimentos, eles desenvolvem alimentos ultraprocessados, altamente saborosos, deliciosos, atrativos, e o ponto de êxtase é para estimular a dopamina. Você fica muito bem quando você come um chocolate, um refrigerante, um doce, você se sente muito bem. Mas o ponto de êxtase, ele não está nem aí para a nutrição. Então a saciedade é zero. Então ele fica feliz porque estimula a dopamina, mas daqui um pouquinho a dopamina cai e ele quer mais, porque são alimentos que não te satisfaz. Você quer comer e comer, e isso vai inflamar e vai gerar problemas futuros. Pode passar. Então, como é que nós estamos construindo a consciência de nossas crianças? Por exemplo, eu lembro há anos, quando eu ia pregar na minha igreja, a central de Caldas Novas, tinha uma mãe que ela sempre sentava na frente. Os meninos faziam uma barulheira, e aí no meio do culto ela abria a lancheira, não é pela barulheira, é pela lancheira. Eu estava vendo aquilo, lancheira, cheia de chocolates, doces, suquinhos artificiais, e ela entulhava aqueles meninos, ele sujava tudo, e acho que ela achava a coisa mais linda, e não tem como. Eu estava pregando e olhava, isso foram anos. Hoje, hoje, um tem problemas seríssimos de comportamento, os dois têm. Um está obeso, isso se passaram mais de 20 anos, um está obeso e o outro tem problemas cerebrais. Sabe, a culpa é das crianças que tinham essa fome louca para comer doces. Amigos, não se engane, Deus vai cobrar de você o que você está fazendo com seus netos, seus filhos, porque nós estamos, é nossa obrigação construir a consciência dos nossos filhos e evitar o ponto de êxtase. A tela para criança, eu fico feliz que aqui eu quase não vi crianças com celulares, mas é muito comum nas nossas igrejas ver, e crianças, quanto mais novas, os cientistas fizeram pesquisas com crianças de 9, 10 anos, e a massa branca deles estavam cada vez menores, as bainhas de melina. Se na idade deles já estavam menores as massas brancas, imagina na fase adulta. São pessoas que não vão ter consciência nenhuma do que está acontecendo com o meio, e uma mente totalmente inflamada. Pode passar. Então, o que isso está acontecendo? Dieta e tela, dieta inflamatória. 1 em cada 5 crianças tem problemas de saúde mental. Eu nunca atendi tanta crianças com crianças autistas, crianças com déficit de atenção, Down. Eu fui diretor de um centro de reabilitação para crianças portadoras de deficiência física, auditiva e visual. Isso há uns 30 anos. E um dia a mãe pegou o prato, e eu fui visitar uma casa, na época era a lei que estava saindo para aposentar crianças deficientes, LOA. E a mãe empurrou o prato assim no chão, o menino comeu como um cachorro. Aquilo, eu passei noites assim pensando, Senhor, o que eu estou fazendo aqui? Estou administrando isso, mas eu não sei fazer nada. Comecei a estudar sobre isso, cérebro, e um dia eu liguei para a promotora e falei, olha, eu vou fazer uma reunião e vou dizer para as mães, tem um livro que eu acho que alguns médicos aqui já leram, o Dr. Hélio Póvoa, foi o que trouxe a medicina ortomolecular para cá, escreveu um livro, Segundo Cérebro. Alguém já lembra desse título, Segundo Cérebro?
alguns isso. E comecei a ler, e aí eu falei para a promotora, liguei para ela e falei, olha, eu vou fazer uma reunião e vou dizer para as mães que de hoje em diante não quero que elas levem lanches nenhum para o centro de reabilitação. Então tinha filho de fazendeiro que levava aquelas lancheiras chique com chocolates e comidas deliciosas. E eu disse, e eu vou falar para elas que elas estão proibidas de dar até balinha, açúcar, tudo. Falei, corantes, conservantes e açúcar. E eu vou dizer para elas o seguinte, por isso que eu liguei para a promotora, vou dizer para elas o seguinte, se eu souber que eles estão chupando balinha, eu vou tirar a aposentadoria delas, né, das crianças. Interior, aposentadoria para criança, mas eu não estava falando a verdade. Mas eu falei para a promotora isso. E ela falou, João, faz, se é para o bem das crianças, pode fazer, que eu seguro. Eu falei, pronto, a promotora está me apoiando, eu vou fazer a reunião. Fiz a reunião, falei, mãezinhas, de hoje em diante, nada de trazer lanche, vocês têm alimentação aqui. E foi explicando, nada de açúcar e tal, fui falando. Quando eu saí, a coordenadora disseram que elas começaram a brigar e xingar e ficaram bravas, mas elas tinham medo de perder a aposentadoria. Quando deu 3 meses, que era para fazer a segunda reunião, eu não pude ir, a minha coordenadora foi, e ela disse para mim que a mãe dessa criança com Down, a que mais brigou, era candidata lá, a política, e a que mais brigou, ela chorava tanto, porque o menino com, acho que 12 anos, era maior do que eu, um molecão grande, fazia cocô na sala, comia com a mão, como um animal, e não escovava os dentes. 3 meses sem corantes, conservantes e açúcar. Ele passou a ir ao banheiro, passou a comer com talheres e passou a escovar os dentes. Agora me contem se isso não é neuroinflamação. Comida, mãezinhas, cuidado. Então, alimentos ultraprocessados estão provocando neuroinflamação em nós e nas nossas crianças. Pode passar. Então, a gente precisa entender que o aumento de 43%, já é um pouco mais do que isso, isso aqui tem já alguns anos, de TDAH e hiperatividade. Pode passar. Também aumento de 37% de depressão em crianças e adolescentes. Pode passar. E um aumento de 200% de suicídios. Amigos, o que sobra para o cérebro? Uma alimentação altamente inflamatória, corrosiva e telas. Não sobra muita coisa. Não vai ter uma mente saudável. Pode passar. Eu coloquei algumas pesquisas, sempre gosto de colocar, mas pode passar. Então, nós somos o tempo todo manipulados. Eu estava falando hoje de manhã, o problema nosso com vegetarianos. Gente, vegetariano na cidade sofre o triplo do que alguém que mora na zona rural. Então, eu atendo várias famílias de vegetarianos com filho com déficit de atenção, com filho com problemas sérios de alergias, imunidade baixa. Por quê? Agrotóxico, como glifosato, nós vimos hoje, eles batem o glifosato no alimento para secar, dessecante, no arroz para secar, batem no trigo, outros cereais, para que as folhas não embuchem a máquina. Então ele vai ficar sequinho. O problema é que o glifosato entra dentro das sementes.
E isso tem gerado um problema seríssimo. Então eles diziam o seguinte, que glifosato, eles não traz nenhum problema para a saúde. E hoje a gente sabe que a microbiota intestinal, ela faz a mesma via que o glifosato faz na folha, para secar. Então o glifosato mata as nossas bactérias e inibem a produção de neurotransmissores. E esses neurotransmissores, na falta dele, é depressão, neuroinflamação. Os ácidos graxos linoleicos, o óleo que você usa, óleo de soja, canola, óleo de semente semente de girassol, esses óleos, esses ácidos graxos, eles passam por branqueamento, por refino, e nisso vai entrar alta concentração de produto químico. Por exemplo, um dos produtos químicos mais usados no óleo de cozinha é o hexano, para extrair o óleo. É o mesmo princípio ativo que usa para extrair a gasolina. A soda entra em 2 fases para clarear. Tem um outro produto lá também que usa, e tem que estar muito bem vestido com luvas e máscara para não se contaminar. Isso, os alimentos que a gente usa diariamente, isso tudo mata as bactérias intestinais e termina provocando inibindo a produção de enzimas. Deus deixou aí 1,5 kg de bactérias protetoras. Então, esses agrotóxicos, óleo de cozinha, o que eles fazem? Eles destroem mais ainda as bactérias boas. Essas bactérias é que liberam substratos para produzir enzimas. Por exemplo, a DAO, diaminooxidase, ela degrada a histamina. Então, muitos vegetarianos que moram na cidade, os filhos estão nascendo sem a enzima, ou com baixa enzima da DAO. E aí eles passam a ter intolerância a alimentos que são ultra saudáveis, porque eles têm uma certa reserva de histamina, e que você come não vai fazer mal. Mas para muitas crianças, filhos de vegetarianos em cidade grande, estão tendo alergias, rinite, sinusite, digestão lenta, gases, má concentração. Por quê? A DAO não degrada a histamina, e algumas pessoas estão tendo intolerância a abacate, a laranja, a banana e alguns outros. Mas isso não é natural? Mas nós somos o tempo todo sabotados. E aí tem os ultraprocessados, e aí vem a resistência à insulina, que é altamente... Tudo começa pela resistência à insulina. As doenças, câncer, doenças autoimunes, 10, 20 anos antes de termos diabetes, de alguém ter diabetes, a insulina vai aumentar no seu corpo. E ela, como ela estimula a mitose. Mitose é a replicação da célula muito rápido. E ela é um hormônio anabolizante. Ela faz a célula crescer mais rápido. Então, antes do câncer aparecer, a resistência à insulina já está preparando o corpo para estimular a replicação da célula cancerígena. A primeira coisa que a gente faz é... Bom, como é que eu sei que eu estou tendo resistência à insulina? Quando você olha para a sua barriga, os pneuzinhos do lado, na frente, aí você sabe que você tem resistência à insulina. Quando você faz o exame também, triglicerídeos está alto. Quando você tem gordura no fígado, pode passar. Então, tudo isso vai gerar no nosso intestino o leaky gut. Leaky gut é abrir as portas aonde não devem ser abertas. Então, o intestino, nós temos as vilosidades, a comida vai entrar aqui nas vilosidades, nos dedinhos, mas nunca entra nas junções estreitas, chamadas Taikijanses. Essas junções,
estão sempre protegidas por uma proteína chamada zonulina. Tá, e excesso de açúcar, pirulitos, balinhas, chocolates, também refrigerantes, excesso de carboidratos, o agrotóxico na nossa comida também vão romper as junções estreitas e partículas de bactérias que são altamente inflamatórias, bactérias patógenas, vão entrar na corrente sanguínea. E quando ela entra na corrente sanguínea, vai aumentar a inflamação aguda. Se eu continuo na mesma alimentação, essa alimentação aguda vai se transformar uma inflamação crônica. E a inflamação crônica, nós temos aqui o nervo vago dos dois lados, que ele se liga ao cérebro. É como um touchscreen. Então, tudo que acontece no intestino, o cérebro sabe. E tudo que acontece no cérebro, o intestino também sabe. Quando você está bem, ou você está um pouco triste, de saudade de alguém, a bactéria vai lá e fala, escuta, vamos liberar substratos para estimular a formação de neurotransmissores, serotonina, endorfina, e assim vai. Mas quando você começa a ter uma alimentação inflamatória, além de você matar as bactérias, você já sabe que não vai ter a produção desses neurotransmissores. E Ellen White, muito bem, inspirada pelo Espírito Santo, deixou bem claro que os órgãos digestivos desempenham parte importante na nossa felicidade. Pode passar. Então, esse pedacinho aqui é bem tranquilo, só para vocês entenderem. Glifosato, tudo que eles estão colocando em nossa comida na cidade grande, até a aveia tem altíssima concentração de glifosato. O glifosato, ele vai junto com o ácido graxo, o óleo de cozinha. Tá, mas o que eu faço com óleo de cozinha então? Olha, deixa ele lá guardado, mas use o melhor óleo para você cozinhar é o óleo de coco, tá? E tem ele sem sabor. Em segundo lugar, é o azeite de oliva. Se você quiser usar algum óleo, não tem igual. O óleo de coco é perfeito, o ácido láurico se transforma em monolaurin e ele é usado para tratamento de Alzheimer também. Uma médica americana, o marido teve Alzheimer, ela fez todo o protocolo para Alzheimer. Cada vez mais estava perdendo ele e ela começou a dar uma colher de sopa do óleo de coco, 5 vezes ao dia. Desinflamou e ele voltou ao normal. Então, esses alimentos vão provocar desbiose. Lembra que a desbiose é romper as junções estreitas do intestino e aí bactérias patógenas vão para lá. Isso vai inibir a produção da enzima DAO, que é diaminoxidase, e vai aumentar as histaminas. Alimentos antes que era bem tranquilo para você, hoje dá gases, má digestão, dor de cabeça, digestão lenta, alergias e assim vai, tá bom? Essa inflamação provocada pela desbiose, que vai aumentar as alergias, também vai liberar os precursores de inflamação, TNF-alfa e todos os outros. E, é claro, daqui vai começar a provocar neuroinflamação. As neuroinflamações não tratadas vão gerar as neurodegenerações. E sabe, a gente não trata o cérebro só com o cérebro. A gente repõe microbiota, a gente muda o campo, muda a alimentação e gradativamente o cérebro volta ao normal. Qual seria a solução, então, para quem mora na cidade? Melhor solução, eu te falo de verdade, para alimentos ricos em agrotóxico, é como o projeto do pessoal do Adagra, né? Ensina a plantar
a turma da Serra do Cipó também, tem uma turma aqui também da Água Viva. Então, estão plantando a própria comida. Isso é um privilégio. Plantar, se você tem uma solução também, qualquer cidade que você mora, juntar os irmãos da igreja e montar uma cooperativa. Alguém que tem um lote baldio, pega lá umas 5 famílias e plante, não para vender, mas aprenda com essa turma que plantam, a Dagra e todos os outros, para você montar a cooperativa da sua cidade. Isso funciona. Enquanto você morar na cidade, é o melhor caminho você ter alimentos saudáveis. O pessoal de São Paulo e de todas as cidades aqui representadas, pode passar. Amigos, essas são as joias universais que uma mente maligna tem aperfeiçoado cada vez mais para chegar no cérebro. Então, se ele acerta direitinho como chegar, nós vamos ver muitas pessoas extremamente doentes. Eu pedi para a enfermeira do hospital, há alguns anos, eu pedia, olha, quando tiver algum paciente terminal, me chama para eu conversar com ele. E durante um bom tempo, ela me chamava, eu entrava no quarto e falava para ele, não tinha mais o que fazer. Eu lembro de um cidadão que ele o irmão dele estava na porta, o irmão dele, o outro estava lá na cama, já morrendo. Eu olhei para aquele cidadão amarelo, os lábios meio que esverdeados, e eu falei para ele, mas qual que é o problema dele? Aí ele disse, olha, meu pai quando a gente era criança, ele tinha um hábito, ele queria que a gente fosse forte, rápido, e quando ele sangrava o porco, ele enchia a caneca com sangue do porco, e dava para a gente tomar. E aí ele rindo falou, um irmão meu já morreu, esse aqui está morrendo, eu também vou morrer da mesma doença. Mas não abandonava os maus hábitos. Que coisa horrível. Olha, quando a barriguinha começa a crescer, por que a barriga cresce? Para você não morrer do infarto agudo do miocárdio. Então a gordura vem para cá, a resistência à insulina manda a gordura para a barriga, para você ter 20 anos, 30 anos, para mudar os hábitos. Como Deus é misericordioso e nós não mudamos os hábitos. Quando é o que nós comemos, vai afetar o fígado. O fígado, ele elimina toxinas o tempo todo. Ali no citocromo P450, ele transforma substâncias sintéticas em hidrossolúveis. Um fígado bom, você tem uma memória boa. Um fígado bom, você tem uma boa concentração. Quando o fígado está ruim, a pressão dos olhos aumenta. Glaucoma, é importante cuidar do fígado para a pressão abaixar. Quem é que dá ordem? Eu sei, tem alguns médicos aqui. Qual é o órgão que dá ordem para produzir angiotensina 2? Não é os rins, é o fígado. Para provocar vasoconstrição e aumentar a pressão arterial. Antes da pressão arterial subir, você já estava com resistência à insulina. Se corrigisse a resistência à insulina, a pressão não iria subir. Então vocês vão ter, vocês depois entram no YouTube, está lá as aulas sobre resistência à insulina que nós passamos hoje. Pode passar. Amigos, não é fácil. Os cientistas descobriram o seguinte, é mais fácil um drogado, um viciado em cocaína, parar com a cocaína, do que um viciado em açúcar parar com açúcar. Então não se espante. E um detalhe, não tire o açúcar da sua esposa na TPM, que ela te mata. Não faça isso.
espera passar a TPM para você conversar com ela. Se você não consegue, a melhor coisa é entregar para Deus. Senhor, eu preciso muito do açúcar. Eu preciso muito do refrigerante, o meu organismo não vive, eu não tenho cortisol suficiente sem açúcar. Mas olha que Deus maravilhoso, vinde a mim todos que estáis cansados de lutar sozinho, e Ele vai nos socorrer. Pede a Deus, o Espírito Santo nos transforma. Eu sempre fui apaixonado por... se eu falar para vocês, eu sou do outro mundo. Não, eu sou apaixonado em chocolate, acho... até hoje eu salivo quando eu vejo uma torta de chocolate, de mousse de alguma coisa, dá água na boca. Mas eu sei que o açúcar inflama, aumenta rugas, olheiras, pé de galinha. Isso é o que a gente vê. E o que a gente não vê é que o excesso de carboidrato, que vai virar glicose, parte dele vira glicose, parte vai virar glicogênio. Se eu não pratico exercício, o glicogênio vira gordura, entope as artérias. Vegetariano pode morrer de infarto agudo do miocárdio, porque come muito carboidrato, e isso vai formar ateromas. Pode passar. Amigos, vamos imaginar uma carruagem. Então, a sua consciência é você dentro da carruagem. O seu corpo é a carruagem. A sua mente é o cocheiro. E o cavalo são as emoções. Durante anos, você vai ficando insensível com o que está ao seu redor. Uma amiga minha, eu orientei ela a reduzir carboidrato, reduzir o açúcar, dá um tempo com glúten. Sabe, muitas pessoas hoje têm intolerância ao glúten, não é por causa do glúten, é mais por causa do agrotóxico. Hoje as pesquisas mostram, é mais pelo agrotóxico. É claro que muitos desenvolveram, mas o melhor seria usar um alimento sem agrotóxico. Então, hoje, por exemplo, o glúten, ele vem mais sobrecarregado com quando ele passou lá pelo glifosato, né? Ele entra dentro da célula, o trigo, e isso vai gerar neuroinflamações. Mas, e quando eu falei para ela, a cabecinha dela não estava muito boa, dá um tempo com glúten, dá um tempo com açúcar. E ela disse para mim, eu prefiro morrer do que parar. Se fosse uma pessoa não esclarecida, era mais fácil. Uma pessoa que não fosse adventista. Mas é alguém adventista que prefere morrer. Amigos, doenças, o maior plano hoje do mal é nas sutilezas. Se possíveis, até os escolhidos não vão para o céu. Por quê? Uma neuroinflamação, uma degeneração cerebral pode nos tirar do céu. Eu estava contando hoje de manhã, lamentavelmente, 3 pastores vegetarianos, todos 3 tiveram Alzheimer. Amigos, doenças cerebrais está ficando muito sério. Muito sério. Depressão. Quantos dos nossos estão tomando remédio para dormir? Quantos dos nossos estão tomando Ritalina? Quantos dos nossos estão tomando psicotrópicos? Medicamentos fortíssimos, mas não mudam os hábitos. Sabe, isso vai chegar num ponto, essa neuroinflamação, que ela se torna crônica e vai gerar a neurodegeneração, que a pessoa, o servo de Deus, vai dizer, eu não quero ir para o céu. Esquizofrenia.
Gente, quantos dos nossos eu tenho visto com esquizofrenia, vendo animais andando pelo teto, ouvindo vozes, vendo gente do lado da geladeira. Existe sim um plano muito bem feito de uma mente satânica para fritar os nossos neurônios. E se nós não mudarmos os nossos hábitos, não vai sobrar muita coisa até Jesus voltar. Ele está muito próximo. Então, vamos lá. Quando a sua mente está inflamada, com neuroinflamação, os cavalos, que são as emoções, eles vão correr sem direção. Quando a mente está inflamada, a sua emoção perde a direção. E a emoção, que são os cavalos, vai puxar o seu corpo para onde o vento levar. E a sua consciência, que está inflamada, não consegue impedir aonde o seu corpo vai. Amigos, a melhor coisa que existe no planeta hoje é ser livre para poder ir e vir. Eu agradeço muito. Eu tive pólio, paralisia infantil, mas eu posso dirigir, posso praticar exercício, nado sempre, nado 1,5 quilômetros todos os dias que eu vou nadar, né? Mas você perder o controle do seu corpo, você perder a noção da sua consciência, é o que pode nos levar a não querer ir para o céu. E o diabo sabe disso. Através da alimentação, maus hábitos, a neurodegeneração pode nos tirar do céu. Então peça a Deus: Senhor, muda os meus hábitos, muda a minha consciência, cura a minha consciência. Eu tenho visto muitos pacientes que daria tudo para poder ir e vir, daria tudo para voltar a ser saudável. Então, se você pedisse a Deus uma segunda chance, esse é o seu último campal que Deus está te dando, talvez pode ser o último, que Deus está te dando a segunda chance. Segura na mão de Deus e fala: Senhor, socorra-me. E Deus vai mudar o seu coração. Deus tem um plano maravilhoso. Ele não quer que a gente seja cauda, Ele quer que a gente seja cabeça. Pode passar. Amigos, nós estamos muito mais perto desse lar. Mas sabe, nós estamos vendo ali Jesus curando o cego. É tão triste a gente achar que nós sabemos de tudo. E a oração dessa noite é: Senhor, cura a minha visão, que eu quero ver. Quando peça a Deus para curar, para que você tenha uma visão mais ampla do que está acontecendo. Ontem comi chocolate, hoje tomei refrigerante, não pratiquei exercício, amanhã vou fazer isso e isso, e a gente deixa a vida levar. A consciência vai se perdendo, o corpo leva para um ponto que não tem mais retorno. Eu já entrei em inúmeros quartos no hospital de pessoas que não tinham mais retorno. Eu tinha que falar para eles: olha, você crê, Deus está preparando um novo céu, uma nova terra, e a pessoa mal conseguia levantar as mãos, e eu marcava um encontro com eles. Não sei a religião deles. Pode passar. Amigos, Jesus está dizendo: eis que estou à porta e bato, se ouvires a minha voz, atende o meu chamado, peça a Deus socorro. Pode passar. Ele vem, todos nós cremos nisso, com o seu poder nas nuvens do céu, fiel e verdadeiro. Peça a Deus. Deus me transformou, Ele pode transformar cada um de nós. Então, vamos fazer esse desafio. Experimente
começar a praticar exercício, cortar o açúcar, cuidar da insulina. Sabe, às vezes a gente pede insulina, mas para olhar a glicose. Então, a prática, algumas coisas que resolvem o problema da insulina. A gente sabe que a primeira coisa que faz com que a insulina suba é o tamanho da barriga. Barriga cresceu, vai ter resistência à insulina. A gordura no fígado vai dar resistência à insulina. Então, peça o exame. A sua insulina precisa estar no máximo 10. Como seria se ela ficasse de 2 a 7? A maioria aqui, a insulina vai ficar 15. Então, tente, por exemplo, um café da manhã. Como seria o café da manhã? Olha, você pegaria, quem come ovo, um ovo mexido, uma fatia de abacate, um pedaço de coco, uma castanha e para quem está com insulina alta, 1 ou 2 torradas pequenas de o pão sem glúten. Posso fazer uma propaganda? Vai lá o melhor pão sem glúten, as irmãs, faz um teste. A minha esposa é nutricionista também, e a Sara também está fazendo nutrição. Lá no stand tem as massas sem glúten. Lembra quando você fazia aquelas pizzas deliciosas com glúten? Lá tem ela sem glúten. E tem o pão italiano, pão de forma, pão de hambúrguer, sem glúten. Tá. Experimentem, vocês vão gostar. Exercício. Eu morro de preguiça de fazer exercício. Eu não gosto de fazer exercício. Mas olha para mim, para onde eu vou se eu não fizer exercício? Então eu vou. A melhor coisa que eu acho quando eu tenho um compromisso eu fico inventando algum compromisso para não ir fazer exercício. Eu acho que isso é com quase todo mundo. Mas eu vou. Chego lá, eu nado. Os primeiros 200 metros é sofrido, mas aí vai. Aí eu nado 1 quilômetro e pouco. É muito importante. Como é que você vai ter uma mente saudável, um corpo saudável e uma mente sã com um corpo inflamado? Amigos, não funciona. Não funciona. Por exemplo, muitas doenças começam pela inatividade, alimentação inflamatória, o medo de mudar os hábitos. Hoje eu contei para o pessoal, mas eu acho que eu vou pedir permissão para quem assistiu de manhã, eu vou contar esse relato só para você ver o tanto que é sério. Quantos assistiram de manhã? Tem uma turma boa. Eu posso contar a história da esquizofrenia? Posso? Então eu vou contar. Para quem não assistiu, não é tanto por vocês, eu fico feliz que vocês foram lá, mas para você que não assistiu. Amigos, eu tive um quadro de um paciente, para vocês verem como o fígado está ligado à mudança cerebral, à alimentação. Então, esse rapaz era de uma igreja, não nossa, e um dia ele acordou, quebrou a casa, o 2º andar da casa toda, e a mulher foi ver o que estava acontecendo. Não é todo dia que o marido quebra a casa toda, né? Ainda mais um servo de Deus. E aí ela tentou ver o que estava acontecendo, ele tentou matar a esposa e a filha. Aí a sogra foi na clínica perguntar por que ele aí ele foi preso, ficou preso numa clínica de loucos. A polícia foi lá e levaram ele para uma clínica de loucos. E aí ela veio me perguntar se tinha tratamento para o rapaz. Ela falou: olha, ele tentou matar a minha filha, tentou matar a minha neta, quebrou a casa. Aí ela disse: doutor, tem tratamento para ele? Eu falei: tem, mas não vai ser eu que vou tratar dele, não. Ele tentou matar sua filha, eu não vou tratar dele.
E ela disse: não, ele sempre foi um homem bom, fez um casarão muito bom, cuida bem da minha filha, da minha neta. Ele é professor de música, era professor de música lá na igreja. Mas aí eu acendi o alerta e pedi: me conta, o que está acontecendo? Ela disse: ele é muito alérgico. Veja bem, lembra do glifosato? Quem já assistiu, mas eu falei agora, o glifosato nos alimentos. Isso inibe, mata as bactérias boas não vai liberar substrato para você resistir às alergias, às histaminas e lectinas e vai. E aí, você que tinha uma alimentação saudável, termina a ter intolerância a vários alimentos. Aí vem as enxaquecas e tal. Aí ele estava com muita alergia. O que aconteceu? A minha filha começou ele começou a tomar corticoides, anti-histamínico. E ele ficou depressivo. Ninguém trocou o medicamento. Aí passaram a dar psicotrópico para ele. A gente sabe que psicotrópico deixa a pessoa mais lenta, sistema endócrino lento. O anti-histamínico sobrecarrega o fígado, ele não queria comer mais arroz, feijão e tudo, e ele queria comer coisas saborosas. Entra-se a nova ciência da alimentação, que é para viciar a pessoa no açúcar, alimentos cheirosos e saborosos. E aí ela começou a levar para ele fast foods, batata frita, sanduíche, refrigerante, chocolate, e ele comia feliz. O problema é que o fígado, nós temos lá o citocromo P450, que transforma substâncias sintéticas em hidrossolúveis. Quando ele pega uma comida que não é comida, que é feita de plástico, né? Esses ultraprocessados, e ele vai transformar. Minto. É plástico, a gente fala, os americanos falam que é de plástico porque não tem nada de nutritivo, né? E aí ele tenta transformar essa comida, que é sintética, em hidrossolúvel. Tá. Não conseguiu eliminar as toxinas, porque ele não tinha nutrientes. Para que elimine as toxinas, ele vai liberar alta concentração de radicais livres. E aí eu preciso de vitaminas do complexo B. Então nós temos que ter uma alimentação saudável para eliminar as toxinas. Complexo B, vitamina C, magnésio, etc. e tal. E ele não tinha nada, principalmente complexo B, só comendo os fast foods. O fígado não conseguia eliminar a toxina, foi travando, e o fígado metaboliza amônia em ureia. Quando o fígado já não consegue mais metabolizar amônia e ureia, a amônia vai direto para o cérebro e provoca encefalopatia, não é, doutores? Só que ele teve encefalopatia subclínica. O que aconteceu? Ele pirou. Muitos jovens suicidaram pela encefalopatia subclínica. Houve uma sobrecarga no fígado, desligou o cérebro, ele suicidou, ou ele matou alguém, foi preso e está preso até hoje. E alguns não eram loucos, estão loucos até hoje. Ela perguntou: tem tratamento? Eu falei: tem tratamento. Como fazer? Aí eu falei: pode tirar que tem tratamento. Aí, é claro, né? Estou vendo alguns médicos aqui, elas foram lá e falaram: você é louca, vocês são loucos, ele vai matar sua filha, vai matar sua neta, não tire. Ele não tem prazo para tirar ele daqui. Ele vai ter que ficar aqui um bom tempo e vai ter que tomar remédio psicotrópico o resto da vida. E a sogra e a filha dela tiraram ele. Ele chegou todo inchado, chorava o tempo todo. E quando comecei a tratar dele, 2 meses ele já voltou melhor. Quando deu 1 ano, ele não sabia mais tocar
não cantava, não sabia ler partituras. Quando deu 1 ano, ele pegou, mandou um vídeo para mim, pegou o violão e tocou um hino adventista. Ele sabe, né, que nós somos adventistas. Um hino lindo, eu quase chorei, achei muito lindo. Deus curou e ele não precisou de passar o resto da vida tomando psicotrópico. O que nós fizemos? Nós salvamos o fígado dele, desintoxicamos, recolocamos a microbiota dele e passamos nootrópicos. Nootrópicos são vegetais simples. Por exemplo, a Bacopa monnieri é um nootrópico. O que é um nootrópico? O que ele faz? Ele equilibra o cortisol. Só que não adianta tratar só do cérebro. Tratamos, e aí eu disse para ele, você nunca mais vai poder comer açúcar. Sabia que esquizofrenia não pode comer açúcar de jeito nenhum? Não deveria nunca. E a melhor coisa para a esquizofrenia é o jejum intermitente, ou o jejum de 24 horas, ou o jejum de 72 horas. Seria muito bom, mas você não vai conseguir fazer com esquizofrênico, pelo menos então o jejum intermitente seria muito bom e cortar carboidrato. Mas resumo, fígado, ele é fabuloso, mas um dia você paga o preço. Quer ver? Aqui pelo menos 40% das pessoas têm gordura no fígado. Pelo menos 40%. Tira gordura no fígado, rouba a sua energia. Gordura do fígado dá sonolência, má concentração, má memória. O fígado estimula os nossos hormônios. Então, meu desafio, antes da gente terminar, é converse sério com Deus e fala para Ele, Senhor, eu vou mudar. Pede a Deus, Senhor, eu quero mudar. Mas, Senhor, eu vou sair daqui animado. Mas daqui um pouco eu volto a fazer tudo de novo. Então, Senhor, se não for pelo Espírito Santo, eu não consigo. Então, peça a Deus para que Ele te dê o Espírito Santo, para você mudar os seus hábitos. E o mais importante, se você não estiver bem de saúde, é primeiro salvar você, para que você consiga salvar a sua família. E um detalhe, homens estão em extinção. Cada vez mais vai ter menos homens. Um estudo feito aqui em São Paulo, na capital, diz que a poluição faz nascer mais mulheres. Pesquisa científica. Nasce muito mais mulheres do que homens, porque os gametas femininos são mais resistentes do que os homens. E quanto mais poluída a cidade, menos o homem tem testosterona. Então o homem está ficando em extinção. Se a gente não mudar os hábitos, nós estamos com sérios problemas. Então, mulheres, por que eu estou dizendo isso? Cuidem bem do seu marido, do seu namorado, do seu noivo, e os homens solteiros. Cria juízo, peça a Deus juízo, para que Deus transforme. Alguém tinha pedido, eu não sei quantos minutos tem. Quantos? 5. Então, deixa eu só dizer, quando eu escrevi o meu primeiro livro, Vida Longa, eu tive que vender minha casa, não tinha dinheiro, vendi minha casa, minha mãe falou que eu era louco, e para que você fazer estudo de livro? Não vai vender nada. 3 meses esgotou a primeira edição. Nós vendemos quase 50 e poucos mil livros. Eu fiquei uns 15 anos sem escrever. Escrevi uns 3 livros, todos esgotaram. Mas eu queria pegar o que fosse de mais novo em pesquisas. E lançamos o Vida Longa Gold. Eu nem li o meu último Vida Longa, para não influenciar. Tudo resistência à insulina, câncer, envelhecimento precoce, como aumentar a massa magra. Lá vai ter um suco chamado urolitina A. Urolitina, fizeram teste com uns vermes que tem um nome, primeiro nome que eu não lembro, mas o segundo é elegance. Então eles usaram urolitina com esses vermes, elegance, e eles viveram
40% a mais do que os outros. Então isso significa que um homem que chega aos 70 anos, mudando os hábitos, usando urolitina A, chega até os 120, tá? É claro, quando é alimentação. Pegaram ratos antigos, ratos velhos, sem energia, deram urolitina A energia deles aumentaram muito, a resistência física. Quando eu uso, eu nado. Por exemplo, eu passei vários meses sem nadar. Hoje, quando eu volto quando eu voltei a nadar, eu ia, atravessava e voltava à piscina, é semiolímpica, morrendo de cansado. Hoje eu vou várias e várias vezes sem parar, tem aumentado muito minha resistência, cuidei melhor da minha testosterona, etc. e tal. Então no livro tem os tratamentos básicos para câncer. Deixa eu falar uma coisa. Eu sei que eu nunca, eu pessoalmente como profissional de saúde, se o paciente chega e fala, estou fazendo químio e quero fazer o natural, a minha parte é limpar as toxinas dele e reforçar a imunidade. Eu não vou interferir se ele está fazendo químio ou não. Se ele falar que não está fazendo químio, tudo bem, eu vou achar bom, mas eu não interfiro. Eu moro numa cidade do interior. Há muitos anos tentaram, um grupo de médicos tentaram me tirar de lá, há uns 25 anos. E graças a um amigo meu médico, que falou para eles, o que vocês entendem de naturologia? Eles nada, então não interfere. Os médicos que mais me criticavam foram depois as pessoas que mais começaram a observar o nosso trabalho. Eu pensei, eu não vou lá explicar que isso funciona. Deus vai fazer o trabalho dele, se isso realmente funciona ou não. Os piores pacientes deles, que não tinha cura, o que aconteceu? Eles vinham para mim. Os médicos falavam, não, vai para São Paulo, não tem cura, mas tenta tratar em São Paulo, vai fazer cirurgia. Vinha para a nossa clínica pequena, eu tratava e devolvia para os especialistas. Não era minha intenção devolver para aqueles médicos, porque eles não gostavam de mim, mas eles voltavam para eles. Os anos passaram, um dos meus maiores críticos descobriu que tinha intolerância a glúten, ele falava muito mal do glúten, que isso era bobagem. Depois que eles começaram a perder vários pacientes para nós, a nossa clínica pequena, alguns deles foram fazer naturopatia aqui em São Paulo, especialização com Lai Ribeiro, etc. e tal. E hoje, se você chegar no maior hospital da cidade e falar, olha, dieta do João Vaz é muito chata, é difícil, eles vão dizer, não é. É a melhor dieta hoje. Então, no interior, a gente não interfere no tratamento do colega. A gente vai complementar o tratamento. É o que eu faço. Por isso, nunca fui processado, nunca tive dor de cabeça. Falar mal de você, é problema dele, não é problema seu. Então, se você é uma pessoa nessa, o tempo vai mostrar que funciona. E graças a Deus tem funcionado.